Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos aí. Estamos aqui para começar nossa jornada aqui da lição dos jovens do último trimestre do ano de 2024, né? Como os irmãos sabem, nós estaremos aí estudando o livro de Provérbios durante esse quarto trimestre, tá? Esta lição em mão. E é uma lição que eu acredito que vai falar profundamente aos nossos corações, aos corações dos nossos alunos. Provérbio, como vocês sabem, ele é um livro prático, é um livro realmente de conselhos, de instrução, de exemplos comparativos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir aqui, durante esses 3 meses, extrair muitas verdades, né? Muitas aplicações para a nossa vida pessoal. Tá? Hoje, na primeira lição, como sempre é de costume, a CPAD, quando ela vai tratar sobre um tema, está estudando um livro especificamente, no caso aqui Provérbios, ela sempre vai trabalhar, como foi no terceiro trimestre, a questão de Daniel. A gente lembra que a gente teve que trabalhar sobre a questão da autoria, a questão da data, a questão da estrutura do livro, do gênero literário. Isso é muito importante a gente definir isso na primeira aula, para que a gente possa, com mais calma e também com mais segurança, estudar a lição. Tá? Até porque nós vamos estar estudando um livro. E é importante a gente ter essa noção. E nessa primeira lição, só aqui abrindo aqui um parêntese, né, falando sobre a autoria do livro, do livro não, da lição, que não deixa de ser um livro também, né, gente? Da lição nós temos como comentarista, aqui de acordo com a nossa lição, o pastor Marcelo Oliveira, de acordo com aqui o currículo dele. Esse aqui a herege da aluna aqui, a cachorrinha aqui, essa zoada. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD, ele trabalha lá, né? É pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, Rio de Janeiro, bacharel em teologia, especialista em educação, gestão em docência, licenciado em letras e acadêmico em psicologia. Essa é a formação acadêmica aqui do nosso escritor, tá bom? Então ele vai estar nos acompanhando aí durante esses 3 meses. Então, a gente pede que você, professor da Escola Dominical dos Jovens, possa não só estudar a lição, mas também dar uma lida no livro de Provérbios. Eu acho que um dos livros, junto dos Salmos, assim, mais agradável de se ler no Antigo Testamento é o livro de Provérbios, né? Provérbios é um livro bem legal, a gente aprende muito Provérbios, assim, se a gente conseguisse gravar pelo menos boa parte desse livro, né, o livro de Provérbios, eu acredito que a gente se tornaria, não vou dizer um super sábio, mas com certeza a gente teria bastante experiência junto à palavra de Deus, ok? Dito isso, quero também pedir a você possa compartilhar este vídeo, a gente sempre pede aqui, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal aí, tá? Canal muito fácil de ser encontrado, né? @resplandes 1980, é importante sim, nós estamos em busca aí de mais seguidores, mais pessoas inscritas, até porque o canal, determinadas portas só se abrem com uma quantidade de pessoas inscritas. Até para fazer live, por exemplo, você tem que ter uma quantidade de pessoas, então não dá nem para fazer gravações ao vivo, porque eu não tenho uma quantidade suficiente, tá? Então por isso que eu peço muito que as pessoas possam compartilhar e nos ajudar nesse sentido aí, o nosso trabalho. Então, gente, nosso texto bíblico, né, ele se encontra no capítulo 1
de Provérbios. O tema é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Eu não vou me prender muito o que é sabedoria. É bom que se diga que há uma diferença entre sabedoria que é tratado na Bíblia e o conhecimento científico, tá? Qual a diferença, por exemplo, da sabedoria da Bíblia para a sabedoria popular? Será que são a mesma coisa? Será que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa? Eu acredito que, já dei uma olhada aqui, na segunda lição, nós vamos tratar só sobre a questão da palavra sabedoria, tá? Isso é muito importante. O capítulo escolhido para ser a base do texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e os versículos 20 ao 23, tá bom? Você dá uma lida aí, eu acredito que não temos necessidade, não que não é importante, mas de fazer a leitura do texto, porque a lição de hoje, basicamente, o objetivo dela é trazer, explicar, trazer informações explicando acerca da autoria, da data, composição, estrutura, enfim, do livro de Provérbios. Então, a introdução, ela começa fazendo a seguinte indagação: o que é a sabedoria? O que é a sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? Essas questões farão parte desse trimestre, em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. O livro de Provérbios é um livro bom porque ele traz esses temas, né? Não só isso aqui, mas muitos temas são abordados no livro de Provérbios. Eu tenho aqui a Bíblia King James, 1611, aqui ela é de estudo. Eu estava dando uma olhada, gente. Se você for pegar e fazer um estudo realmente, procurar assuntos dentro do livro de Provérbios, você vai encontrar uma série, né? Série de temas, né? Você que gosta de pregar tematicamente, tá aí um livro que aborda uma série de temas. Por exemplo, aqui a tabela, e tem muita coisa mesmo, tá bem catalogada, bem didaticamente organizada. Ela traz inúmeros exemplos temáticos que a gente pode estar estudando só dentro do livro de Provérbios, tá? Só dentro do livro de Provérbios. Por exemplo, aqui ele trata sobre temas relacionados aos seres humanos. Seres humanos. Tem temas que são a maioria, né? Que é a questão mais nós. Tem a questão também sobre o mundo, o nosso mundo. Tem a questão também de princípios. Assim ele dividiu aqui a tabela temática. Por exemplo, a questão dos seres humanos, a Bíblia ela vai trazer aqui assuntos como ira. Como é que devemos nos comportar, como devemos enfrentar a ira. Aí aqui tem, dentro do tema geral ira, aí vai ter aqui indignação, aí tem um subtema, tem um tema geral e tem um subtema: indignação, irritação, ira, fúria, ira, furor, ira, abatido, mau humor. E aí do outro lado, porque isso aqui trata com questões de emoções, né? Aí tem os versículos todos dentro do livro de Provérbios que trata sobre esses pequenos temas. Fala de ansiedade, que é uma coisa que nós estamos vivendo muito hoje, por exemplo, ansiedade. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Vamos ver o que aqui diz. Provérbios 12, versículo 25. Vamos ver se está correto essa questão sobre ansiedade, só como exemplo. Tá? Provérbios 12, verso 25, parte A. O peso no coração do homem o abate, ó, mas uma boa palavra o alegra. O peso no coração do homem o abate. Fala de ansiedade, preocupação antecipada, sentimento que é muito atual, é um sentimento que a gente sabe que faz parte muito dessa sociedade que nós estamos vivendo, essa preocupação que nós temos exacerbada. Então, fala sobre desejo, sobre ciúme, tá? Tristeza, cura, saúde, esperança, vergonha. Fala muito sobre família, e dentro da família tem uma palavra para cada membro da família. Tem palavra aqui, por exemplo, para a esposa,
para ambos os pais, tem uma palavra para o pai, para a mãe, para filhos, jovens, netos, irmãos, viúvas, órfãos, antepassado. Então, tem muita coisa sobre família. Aqui ele vai tratar de temas sobre a questão do corpo. Provérbio também vai falar muito sobre o corpo. Aí fala sobre a longevidade, como que podemos fazer para que a gente tenha uma vida longa, quem realmente tem muita preocupação com relação à vida. O que Provérbio ensina sobre esse tema? Sobre a questão da longevidade da vida, a questão da força, fala dos ossos, cabeça, cabelos grisalhos. O que significa cabelos grisalhos em Provérbios? Tá? O texto vai falar sobre isso, cabelos grisalhos, o que ele quer dizer com isso? Vamos ver aqui só um versículo. Se encontra em 16, sobre essa questão de cabelo grisalho, que o meu já está me ficando grisalho, né? 16, cadê aqui, meu pai? Cabelos grisalhos. 16:31. 16:31. As cães aqui é cabelos grisalhos. É uma coroa de glória. Ó, as cães é uma coroa de glória se for encontrado no caminho da justiça. Olha que palavra interessante. Ou seja, ao mesmo tempo que o autor ele exalta a questão dos cabelos brancos, né, ou os cabelos estão ficando brancos, que isso é considerado como se fosse uma coroa de glória, ao mesmo tempo o texto chama a atenção de que isso só é válido se a pessoa estiver aonde? No caminho da justiça. Ou seja, meus queridos, não adianta ter cabelos brancos e ser indouto, ser imprudente, ser um tolo. Ou seja, aí você só tem uma ação do tempo biológico. E aí, continuando, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Por exemplo, ele vai falar sobre justiça, economia, aqui são questões mais do mundo, pobreza, riqueza, trabalho, hábitos de trabalho, ocupação, prática de negócio, loteria, ó. Tem aqui um tema com loteria. Vamos ver aqui o que ele fala aqui no 16:33. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Olha que coisa interessante aí. Aqui já abre até margem para uma discussão, né? Bíblica e teológica. Será se de fato a loteria ela tem apoio bíblico? Tá aqui, ó. Ele colocou aqui. Isso aqui é bem interessante, gente. Por isso que eu falo, o livro de Provérbios, gente, ele é um livro realmente recheado mesmo de muitos temas mesmo. Tem muitos temas aqui, tá? E aí cabe a você, a mim, a nós, a todos nós, ler com atenção, ler com responsabilidade e com atenção. Eu achei interessante esse texto aqui, a sorte é lançada no colo, porque as pessoas que jogam, né? Hoje está na moda esse negócio de jogo de tigrinho. As pessoas jogam, isso tudo é sorte. Mas sabe que o autor fala, a sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Ou seja, se Deus não abençoar, se Deus não abrir a porta, o que ele está dizendo é isso aqui. Se Deus não pôr a sua mão, nada vai acontecer, tá? Então, o que mais tem aqui? Fala sobre política, né? Justiça política. Nós estamos aí às vésperas de eleição para prefeito e vereador, tá? E vai falar sobre esse tema, como é que deve ser a política, o que mais? Vai falar aqui sobre questões de autoridade, como é que deve ser as autoridades, o rei, o príncipe, o governante, enfim, vai falar da natureza, da água, dos animais, e fala muito, claro, o livro de Provérbios também vai falar muito também sobre questões de princípios, questões éticas, temas como conselho, disciplina, o bem, o bom, ou seja, o mal e o bem, a graça, enfim. Então, veja que existe, irmão, centenas aí de temas. Eu achei bem interessante isso aqui, que estão contidos nesse livro, tá? Então, ele é um livro que realmente só ele dá pra gente extrair muita coisa legal. Então, essas temáticas nós vamos estar olhando, né, nesses 3 meses aí, que começa aí nesse domingo, sobre o livro de Provérbios. Então, eu espero que Deus possa realmente nos dar muita graça e sabedoria também para lidar com esse livro tão rico mesmo, de informação, de temas aí.
O primeiro tópico fala sobre um livro para a vida. Um livro para a vida. A arte de viver. Recentemente, ele fala que estudamos o livro de Salmos e vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual, né? Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus. Isso aqui é importante, essa expressão que ele coloca aqui, viver com Deus, porque o livro de Provérbios ele não é um manual de sabedoria só por você, tá? Ele tem como objetivo principal trazer Deus como centro. Até falamos isso na lição passada sobre o livro de Daniel. O centro da profecia, o centro de todas aquelas informações que o livro passa é Deus. Da mesma forma aqui é mostrar que quem está no centro de tudo é Deus. Inclusive, um comentário que eu li aqui, ele fala exatamente isso. O livro de Provérbios, apesar de conter essas sabedorias, esses ditados, como a gente vai ver aqui, humanos, mas ele nunca exalta, o livro de Provérbios ele nunca exalta o ser humano. O livro de Provérbios ele procura sempre exaltar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. O objetivo dele é exaltar a sabedoria de Deus, porque a palavra de Deus ela é real conosco. Nós não temos estrutura, condições morais, não temos condições espirituais, não temos condições éticas de nos colocarmos como seres de referência, né, de sustentação sobre a vida de ninguém. Não temos isso, tá? Não temos isso. Isso é uma coisa que somente Deus pode, de fato, ter todas essas credenciais, tá bom? Ele é um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, por isso são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta, né? Então, ele vai colocar mais aqui que a fonte de inspiração é o próprio Deus, tá? Ele fala mais que o livro, apesar de falar, ele fala aqui, ao mesmo tempo confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz o segredo para cada momento da vida, ou seja, eu vou ler Provérbio e aí eu tenho aqui um manual, um padrão. Não, veja que esse padrão, por isso é muito importante vocês salientar, ressaltar isso, que essa arte de viver, ela só tem sentido com base na palavra de Deus. O objetivo do livro é falar da palavra de Deus, é falar das ações de Deus, claro, em ligação com a nossa experiência de vida, tá bom? Então esse é o primeiro subtópico, nada de tão difícil, complicado aqui, que você não possa trazer em sala de aula. Uma dica, inclusive até a lição ela traz como um recurso didático, seria interessante você, antes de começar a trabalhar essa lição, você perguntar para eles mesmo, né, para a turma aí, cite aí, por exemplo, provérbios, qual provérbio você conhece aí, cita um provérbio aí. Então, você vai ver que essa literatura proverbial, esse costume de provérbio, ele não é só do próprio livro, mas também as outras culturas também, elas são ricas em provérbios, né? Você tem aqui números, inclusive até a Bíblia aqui, novamente, citando ela aqui, a Bíblia Estudo King James, ela começa na introdução sobre o livro de Provérbios, ela cita vários livros antes de traçar aqui um perfil, né, literário, um perfil da estrutura do livro, tá? Por exemplo aqui, ele fala que um tolo e seu dinheiro logo se separam, né? É um provérbio. Sem luta não há lucro, outro provérbio. É melhor prevenir do que remediar, esse aqui é bem conhecido, né? A educação começa em casa, é outro provérbio. A caneta é mais poderosa do que a espada. Então, nós sabemos que existem inúmeros provérbios. Você pode começar a aula fazendo essa pergunta: vocês conhecem algum provérbio e tal? Pode ser um provérbio ocidental, um provérbio oriental,
tá? Pode ser um provérbio asiático, enfim, esse pessoal aí, principalmente da região, a gente vai perceber, irmãos, que o Oriente e também até os asiáticos também, essa parte também dos asiáticos, eles têm muitos provérbios, né? O pessoal que é dessas religiões orientais, eles têm muitos provérbios. A gente vê aí, por exemplo, se você lê provérbios aí das religiões do confucismo, a religião budista, então a gente tem muitos provérbios mesmo, né? Aí o segundo tópico ele começa perguntando o que é a sabedoria. Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Veja que, olha essa ideia, esse conceito de sabedoria que a lição traz. Ela é uma habilidade que a pessoa tem de viver no meio de qualquer circunstância, seja boa, seja ruim. Isso é a sabedoria. A sabedoria que a Bíblia ela traz, a sabedoria que a Bíblia ensina, a sabedoria que a Bíblia prega, é muito diferente dessa sabedoria popular, carnal, pecadora, que nós costumamos presenciar no dia a dia. Tem pessoas que falam assim, rapaz, o fulano é muito besta, é muito pouco, ele não tem sabedoria, ele tem que saber tirar proveito. Tem muito isso hoje, né? Tirar proveito da situação. E não é desse tipo de sabedoria que a Bíblia ela trata, não é desse tipo de sabedoria que a Bíblia ela ensina. A gente vai aprender aqui ao longo das lições, como a própria lição coloca, que a sabedoria é uma arte dada por Deus, é claro, a gente vai ver isso, aonde a gente aprende a viver de acordo com a situação, seja ela uma situação boa, uma situação ruim, né? Deixa eu só pegar no você. Uma situação ruim, uma situação, enfim, não importa. É diferente, entendeu? Ou seja, ela nos capacita, digamos assim, ela nos capacita a vivermos mesmos e de uma forma que a gente consiga, como é que eu poderia dizer, consiga se sobressair diante da situação, tá? Tiago, inclusive o apóstolo Tiago, ele vai dizer que quem não tem sabedoria, peça a Deus que o dá. Então, principalmente quem é crente, né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso em nossa vida, como cristão, como pessoas individuais, tá? Então, isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou conhecimento cultural. A gente vai ver isso, não vou me deter muito aqui, mas vai ter lições na próxima. A gente vai falar essa diferença da sabedoria ou conhecimento, tá? Uma pessoa, ela basicamente o que ele quer dizer aqui é que a pessoa ela pode ser muito inteligente, ela pode ter muita informação, ela pode ter uma grandeza cultural enorme, já viajou, poliglota, tudo isso, tá? Mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa sábia, né? A gente sabe que tem gente que tem tudo isso, mas não é sábio, é um tolo, que é o contrário de provérbio. Em provérbio existem duas classes, ou a pessoa ela é sábia, ou a pessoa ela é uma tola. E tem muita gente que tem tudo isso, mas é um tolo, tá bom? Aí ele fala mais, é a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Um exemplo clássico de sabedoria na Bíblia, temos vários, mas um exemplo clássico é o de Salomão, o próprio Salomão, um dos aí escritores do livro de Provérbios, quando aquelas duas mulheres, logo no início do seu reinado, vão até ele para ele tomar uma decisão, julgar uma causa, digamos assim. Eles trazem uma criança e ali eles colocam ali para ele decidir quem era a mãe verdadeira. Agora, olha a situação difícil, olha a situação complicada. Salomão não sabia de nada, mas Deus deu sabedoria para ele. Então, aquela decisão que ele tomou de pedir uma espada e mandar para cortar o bebê no meio, foi uma decisão aparentemente radical, mas foi uma decisão sábia, porque ali ele conseguiu, através daquela atitude, identificar a verdadeira mãe. Jesus também, muitas das vezes, foi interpolado, interrogado, perguntavam para ele certas coisas e ele sempre dava respostas
sábia, como uma vez perguntaram se era lícito pagar tributo a César. Jesus sabia a intenção da pergunta, é uma pergunta carregada de maldade. E o que ele fala? Ele diz, de forma sábia, ele responde que era para dar a Deus, né, o que pertencia, o que era de direito a Deus, e pagasse também a César o que pertencia, o que era direito a César. Ou seja, pague a Deus e pague também os seus impostos. Então, isso você vê que são respostas sábias, que reflete exatamente isso que a lição está falando, aonde a gente precisa desse dom, desse conhecimento, né, dessa virtude, para que a gente possa saber lidar com as dificuldades. Então, veja que não tem nada a ver com essa sabedoria empregada aí, às vezes tem a sabedoria de Camões, né, muito falado aí nas piadas, a sabedoria de Camões, aonde é uma sabedoria onde ele só leva vantagem sobre os outros. Aí só levando vantagem, ou seja, é uma vantagem onde sempre o outro está sendo depreciado, o outro está sendo humilhado. Isso não é sabedoria, não é disso que a Bíblia está falando, tá? Mas na lição que vem a gente vai tratar melhor sobre essa questão, por isso que eu não quero me deter muito. Terceiro subitem, para fechar o primeiro tópico, fala literatura de sabedoria. É importante ressaltar, eu acredito que você, professor, que é estudioso, que é atencioso, sabe disso. A lição vai reforçar aqui, ao lado de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios. Esse é um livro classificado no gênero de literatura de sabedoria ou sapiencial, ou seja, é um livro também sapiencial, quer dizer, seja, ele é um livro também poético. Então, qual é o gênero literário? Em aulas passadas eu tratei sobre isso. Eu não sei se alguém está dando atenção devido a essa minha informação, mas eu tenho falado sobre isso aqui. Gente, hoje é muito importante você que é professor, gente, entender que a nossa forma de interpretação da Bíblia, o nível de discussão nessa área, ele tem cada dia mais aumentado e outras informações, elas têm aparecido. Eu lembro que quando eu comecei a lecionar na escola bíblica dominical, a gente não ouvia muito essa história de gênero literário. Não que não tinha, claro que tinha, mas não, as lições elas não tratavam tanto sobre isso. Então, por isso que eu quero chamar a tua atenção, professor, que hoje não tem mais como correr dessas questões. Tem muito professor que às vezes fica até chateado, essa lição ela é muito técnica, essa lição ela é muito difícil. Gente, não é que a lição seja técnica e difícil, é que hoje o nosso público de alunos mudou, nós temos um grupo mais de pessoas que estão mais detentoras de informação, muitos são formados, existe muita gente dentro da própria igreja que é formado hoje em teologia. Se não é formado, ele ouve pregadores, ouve inúmeros professores que têm uma formação. Então você, professor, tem que estar realmente, tem que desabrochar, tem que desencantar essas questões e cair mesmo no campo. É um conselho que eu dou aqui, eu abro até um espaço para isso, para que você possa estudar. Tá? Eu tenho dito isso aqui, eu tenho dito isso nos meus vídeos aí, que o professor, quem é pregador, ele tem que estudar. Ele não tem mais isso, não existe mais de ficar achando que é só chegar lá domingo, ler somente a lição. Não, ele tem que saber. Se um aluno perguntar para você, professor, o que é gênero literário? O que ele quer dizer com gênero literário? Você tem que saber dar a resposta. Então, aqui na lição ele está dizendo que estão numa categoria, Provérbios, Jó, Salmos, Cantares de Salomão e Eclesiastes, né? Então aqui dentro da categoria de livros, como ele coloca aqui, sapiencial, ou livros também de literatura da sabedoria. Então é um gênero literário, tá? Para você entender melhor o que é um gênero literário, é só você pensar, por exemplo, você quando vai numa livraria, você entra até mesmo dentro de uma biblioteca, você observa que ali os livros estão, como é que eu poderia dizer, estão organizados por seções, por gênero. Aqui, ó, nessa seção aqui tem os livros de história, nessa seção aqui tem os livros de filosofia, nessa aqui tem os livros de religião, essa aqui tem os livros de educação. Então,
Isso aí, essa organização que é separado, é gênero, ou seja, por que é chamado de gênero? Porque o livro ali, no caso, a literatura que está ali organizada, ela tem as suas próprias peculiaridades, suas próprias características. Como é que a gente percebe isso? Isso não é tão difícil de entender. A própria Bíblia, você observa que ela tem isso. O livro, por exemplo, de Apocalipse, que a gente estudou, vou falar aqui de Daniel, que a gente acabou de estudar Daniel. Eu falei sobre isso. O livro de Daniel, você observa que ele tem vários, ele não tem só um gênero ali. Ele tem um gênero histórico, que é a questão narrativa, e ele tem também o gênero profético, e que envolve dentro dessa questão profética a questão da apocalíptica judaica. E a lição tratou sobre isso. E o que é o gênero literário da apocalíptica judaica? Você observa que a gente falou isso na lição, que é um gênero literário que trabalha com questões do tipo símbolos, números, cores, tá? Muita metáfora, muita simbologia, que é muito semelhante ao livro de Apocalipse. Por isso que muita gente, quando vai ler o Apocalipse, ele tem dificuldade, mas é porque o gênero literário dele é aquele mesmo. Já quando você vai ler, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro poético, tá? Ou como ele fala aqui, uma literatura sapiencial, quando você vai ler o livro de Salmos, você observa que ele é mais fácil de se entender, porque a linguagem ela é diferente, ou seja, o gênero literário é diferente. Então, o que ele quer dizer aqui? Que Provérbios, ele está nessa mesma categoria, ou seja, ele tem as suas características. E aí eu vou dar aqui outra dica, me perdoe por ser aqui um pouco prolixo nessa parte, porque é importante a gente entender isso. E aí vai aqui uma coisa também para quem prega. Às vezes a gente quer pregar no livro de Provérbios da mesma maneira como a gente prega no livro de Mateus, no livro de Atos. E não é a mesma coisa. Nos livros de hermenêutica, nós temos aí boas obras no mercado de hermenêutica, tá? Aonde esses livros, eles nos ensinam que cada gênero literário, ele precisa ser lido e também ele precisa ser interpretado de acordo com o gênero dele. E você vai observar que o livro de Provérbios, ele tem o que eles chamam de paralelismo. O que é isso? Até a lição vai falar aqui. Isso está muito forte nos Salmos e também no livro de Provérbios. O que é um paralelismo? A primeira linha do versículo, ali dentro do versículo tem uma primeira linha, ou a primeira frase, ele fala um assunto. E a segunda linha, ela vai confirmar com outras palavras aquela primeira linha. Já tem paralelismo, que eles chamam de paralelismo antagônico ou antitético, ou seja, a primeira linha fala um assunto, tá? E a segunda linha, ela vai criar uma frase desfazendo ou contrariando aquela primeira linha. Então isso é muito forte e é muito presente nessa literatura, tanto de Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e, claro, também o livro de Jó. Tá? Então é sobre isso que ele quer tratar aqui, sobre gênero literário. Tá? O segundo tópico vai tratar sobre um outro assunto muito importante sobre esse livro, que é a questão da composição e a estrutura de provérbio. E ele começa falando aqui sobre provérbios, autoria e data, né? Basicamente, podemos dizer que provérbios é um ditado ou uma máxima. Só que, quero dizer o seguinte, essa palavra provérbio, do hebraico machal, palavra machal, hebraico, provérbio, não significa só ditado, como ele coloca aqui, é um ditado, uma máxima. Ele também, eu lendo aqui os livros e pesquisando sobre a palavra, eu vou até pegar aqui o texto aqui de um livro aqui, que eu fiz essa pesquisa. A gente tem uma página 147, é isso, meu Deus, está aqui. Ó, aqui, esse livro aqui, ele vai dizer, a palavra traduzida como provérbio deriva da raiz hebraica massal, cujo significado básico, tá? Básico, é ser parecido, ser semelhante. Por que ele coloca básico, gente?
Porque nem todos os provérbios que estão lá no livro de Provérbios tratam apenas de algo que é parecido ou algo que é semelhante. Por isso que ele continua dizendo o seguinte sobre o significado dessa palavra: embora o substantivo massal tenha uma ampla gama de significado, vocês sabem disso, que na língua hebraica, na língua grega, quando a gente vai fazer uma pesquisa de uma palavra, a gente se depara com inúmeros significados, tá? E aí ele fala, por isso que ele fala, embora o substantivo massal tenha uma ampla gama de significados no Antigo Testamento, como por exemplo, ditado popular, uma lição coloca, pode ser um ditado popular, pode ser um enigma, alegoria ou uma parábola. Olha, você vê como esse negócio é complicado. Os usos predominantes em Provérbios são o discurso didático e o aforismo. São bastante frequentes em Provérbios, com ilustrações extraídas de quase todos os segmentos da vida humana e também da natureza. Então veja que a gama de significado dessa palavra é grande. O que ele quer dizer aqui? Que na sua onipotência, na sua totalidade, o livro de Provérbios tem como objetivo trazer como significado um ensinamento, né? Trazer um conselho didático. E esse conselho, esse ensinamento, ele está baseado no nosso cotidiano do dia a dia, como também da própria natureza, tá bom? Da própria natureza. Mas não que a lição esteja errada, tá, gente? Só colocou um significado, uma parte, eu entendo, e colocou só uma parte do significado. E claro que isso aqui, Silvio, mas isso aqui vai trazer algum tipo de acréscimo na minha aula? Sim ou não, depende de como você vai usar essa informação, né? Ele fala aqui mais. Não por acaso a palavra massal, provérbio, em hebraico tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro... Aí, aqui uma outra situação. A questão da autoria do livro de Provérbios, gente, é fato, isso aqui é fato. Todos os comentários, todas as introduções do Antigo Testamento, sejam aquelas mais tradicionais e as menos tradicionais, vão concordar que o livro de Provérbios não foi escrito só por Salomão, tá bom? Isso é importante, não foi só Salomão que escreveu o livro de Provérbios. E aí se alguém perguntar, mas professor, por que está escrito? Por que está escrito lá? Provérbios de Salomão. Se ele não for o escritor, o único escritor desse livro, por que ele ganhou esse nome? Aí os autores aqui vão dizer, eu acho muito importante, a seguinte informação. Salomão, vocês sabem que foi um homem muito sábio. A Bíblia fala que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Salomão, é até importante fazer um estudo curricular dele, além de ser um grande rei, ele foi um grande rei, um grande político, mas ele, acima de tudo, era um homem muito sábio. Provérbio vai mostrar que Salomão, ele era uma pessoa muito observadora, né? Muito atenta aos detalhes. Ele estudava, ele observava a natureza, ele observava o comportamento das pessoas. Então Salomão, ele realmente, ele foi grande em sabedoria, mas essa sabedoria, quem já leu o livro de Reis sabe que ela não foi algo que ele aprendeu na faculdade, que ele aprendeu com os escribas. Não, isso aqui ele pediu para Deus, né? Ele pediu sabedoria. Lembra que lá na oração ele pede essa sabedoria para quê? Para governar bem o povo. Mas ele não é o único autor desse livro. Nesse livro, inclusive, aqui, eu vou ler esse livro aqui, porque eu acho interessante essas informações que ele deu aqui sobre a questão da autoria do livro. A gente vai observar que o livro de Provérbios, meus queridos, ele é um livro que vai ter vários autores. Eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, resumindo, o livro de Provérbios, ele teve vários autores. A lição até coloca aqui, Salomão, nós temos aqui, além de Salomão, o árabe Agur e Lemuel. Isso é importante, chama a nossa atenção, porque eles estavam dizendo aqui na lição
que nós temos dois autores árabes. Ou seja, eles não eram judeus, eles eram árabes. Então, observe bem, além desses aqui, além de Salomão, de Agur, de Lemuel, e também tem também os sábios do rei Ezequias, que ele coloca aqui, e os anônimos, que também nós não sabemos. Chama a atenção esse ponto aqui da lição, por quê? Porque a sabedoria estrangeira, observe bem, gente, o livro de Provérbios, ele não é um conteúdo todo, tudo aqui que está escrito lá em Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31, isso não significa dizer que toda aquela literatura ela é apenas da cultura judaica. Pelos estudos, pela própria leitura do livro, e como ele coloca aqui, dois autores árabes, tudo indica que literatura também estrangeira foi pega de lá, eles pegaram da literatura estrangeira, da sabedoria, né, digamos assim, árabe. Tem aqui, alguns vão até dizer que aqui tem sabedoria não só do mundo árabe, mas tem também sabedoria do Egito. Vai ter gente que vai defender isso. Tem literatura aqui do Egito presente nesse livro, da região da Babilônia, da Mesopotâmia, tá? Por isso é que o livro ele não foi escrito só por Salomão. Ele é dividido por seção. Aqui na lição, inclusive, o segundo tópico, quando ele fala sobre a estrutura do livro, ele divide o livro em 3 coleções, né? Mas em manuais mais complexos vão dividir até em 9 seções. Eu vou ficar com a lição para não ficar muito complicado. Mas observe, então, o que é importante você saber aqui? Primeiro, o autor não foi só Salomão, teve autores anônimos, teve esses 2 autores árabes, teve os sábios de Ezequias também. E o livro também, ele não foi escrito de um dia para a noite. É consenso entre os estudiosos que levou-se um tempão, séculos para ser escrito, foi por etapa. Por isso que no tópico 2, quando ele fala aqui sobre a questão da divisão do livro, cada coleção dessa aqui levou um determinado tempo para ser escrito, tá bom? E aí isso vai levantar um outro debate, por isso que é muito difícil os autores que trabalham nessa área definir exatamente a data em que o livro foi escrito. Tem pessoas que vão dizer, por exemplo, que ele foi escrito antes do período do exílio, tá? Ou seja, aqueles que defendem essa ideia, eles se preocupam com isso para tentar, digamos assim, blindar o livro de qualquer ideia liberal, etc. tal. Mas há outros que entendem que o livro foi escrito depois do exílio. Eu gosto da explicação de que há um meio termo aí. É um meio termo, ou seja, o livro foi escrito uma parte. Como ele foi dividido por seções, e esse ele levou tempo para ser escrito, eu prefiro acreditar que houve um período antes do exílio, ali o período, acho que posso dizer assim, a questão de Salomão, onde ele escreveu uma parte dessa seção desse livro, e depois do exílio, esse livro continuou sendo escrito e algum erudito, antes do livro ser o cano do Antigo Testamento ser fechado, ele reuniu, tá? Ele reuniu todos esses ditados que nós chamamos de provérbios e colocou o nome lá ali, Provérbio de Salomão. Por que ganhou o nome do livro Provérbio de Salomão? Porque devido à sua grandeza, né, devido à sua importância, né, que ele tem para o povo de Israel, e também porque, como vocês sabem pela Bíblia, ele realmente foi um homem muito sábio. Mas mesmo sendo esse homem muito sábio, isso não significa dizer que ele foi o único escritor do livro de Provérbios, tá, gente? Segundo tópico, só para a gente ler aqui para ficar mais claro, porque essa parte aqui eu sei que é chata, mas é necessário a gente fazer a leitura para que você possa entender melhor. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Já falei sobre isso, tá? Por isso, ele é denominado também de livro poético, tá? Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações. O que ele está falando aqui são as características da poesia hebraica. Eu acabei de falar sobre isso aqui, sobre o gênero literário. E eu acabei de falar aqui também que
cada gênero literário ele tem as suas características. Então, quais são? Por isso que ele fala aqui, é importante observar as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações, contrastes e paralelismo, como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Já falei o que é um paralelismo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você pode fazer uma pesquisa na internet, colocar aí o que é paralelismo hebraico. Com toda certeza você vai ter uma boa explicação e exemplos que vão abrir a tua mente, tá bom? Eu faço assim, gente, porque eu quero incentivar você, professor, a estudar. Eu posso chegar aqui e dar toda a informação? Posso, tá legal? Mas o meu objetivo, além também de trazer aqui esse subsídio, também é incentivar você a despertar para a pesquisa, a despertar para o estudo, tá bom? Assim, por se tratar também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Acabei de falar que não há um consenso entre eles, né, os autores. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões. Viu? A primeira é o discurso, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. A segunda, coleções de provérbios, que vai do capítulo 10 até o capítulo 29. E, por último, são os apêndices, que vai do 30 ao 31. Interessante que o livro de Provérbios tem alguns capítulos que tem os subtítulos, ou seja, a gente costuma dizer que a Bíblia ela não veio com capítulo, versículo, nem com subtítulo. Isso é verdade. Mas é no próprio texto. No próprio texto existe, às vezes, subtítulos, temas, tá bom? Aí ele vai explicar aqui. A primeira divisão traz uma introdução do 1 ao 7, que apresenta o contexto e propósito do livro de Provérbios. E em seguida abre uma série de discursos mais longos que trazem instruções, exortação, advertências, repreensões que estimula o temor ao Senhor e ilustrado por meio do contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. A segunda divisão é uma coleção dos provérbios, que vai dos capítulos 10, verso 1 ao 29 e 27, né? De máximas ou ditados em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes da primeira divisão. Tá? E finalmente a terceira divisão, que é o 30 e o 31, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. E eu acho interessante esse último capítulo de Provérbios 30 e 31, que foi escrito por dois autores árabes, ou seja, ele traz ensinamento de uma cultura árabe para dentro da cultura judaica, mostrando que é possível, gente, isso aqui é muito importante, que é possível a gente aprender com culturas diferentes. Se fala tanto em diversidade, né, cultural, veja que aqui ele vai extrair palavra de sabedoria em uma cultura estrangeira que ele traz para dentro da cultura judaica, mostrando que Deus também fala. Eu tenho essa compreensão de que Deus também fala em outras culturas. É claro que nós não podemos dizer, a gente já falou isso aqui, pregamos, já ensinamos sobre isso aqui, que a cultura ela pode ser uma cultura mal. É verdade. Mas existem culturas que você pode extrair coisas boas, como está provado aqui nesse livro. Ok? Eu acho isso aqui bem interessante e a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse trimestre. E para fechar a lição, nós temos o convite e chamado da sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. Qual é o propósito? Aí está aqui. Só você pegar qual é o propósito. Do capítulo 1 até o 7, vai dizer: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual é o propósito? Conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, tá? Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, tá? Quando ele coloca aqui no versículo 6, para entender provérbios e sua interpretação,
como também as palavras dos sábios, está no plural. Claramente mostra que sabedorias de outros sábios, além de Salomão, foram incorporadas nesse livro. Isso aqui, o versículo 6 está dizendo isso. E o verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o propósito do livro de Provérbios é esse, tá? Subtópico 2, tudo começa em Deus, como eu falei no início. Toda essa sabedoria, todos esses temas que são abordados dentro do livro, tudo isso é falado, é ensinado, mas tem um objetivo, mostrar que tudo começa em Deus. Versículo 7 claramente vai dizer isso. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Algumas traduções vão trazer o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na próxima lição, que é a lição número 2, nós vamos tratar bastante sobre essa questão da fonte, da origem, a diferença de sabedoria e de conhecimento, que eu acredito que seja muito importante. E por último, escolha a sabedoria. No versículo 20, aqui está na lição também, eu creio, diz o seguinte: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Essa palavra aqui, né, gente? Altissonantemente, ou seja, uma palavra bonita, uma palavra bem técnica e até difícil de falar, que significa em som bem alto. Traduzindo, a suprema sabedoria em tom bem alto clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Parece que nesse versículo aqui a sabedoria parece que ela se torna algo personificado, ela se torna, como alguns dizem, uma mulher que sai clamando, falando pela rua, né? No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos e insistirão em sua ingenuidade? Olha que coisa interessante. A própria sabedoria, Deus não tem necessidade de nós, Deus não precisa de nós, mas Ele clama, Ele coloca a sabedoria que ela clama para que a gente possa viver uma vida realmente de forma sábia. Ok? Gente, essa é a lição. Esse primeiro domingo, eu volto a dizer, é uma lição que tem mais como objetivo trazer uma introdução do livro de Provérbios. Mas aí, a partir das lições em diante, de 12 em diante, nós vamos partir para os temas. Tá legal? Mas nesse momento é importante entendermos um pouco sobre o livro de Provérbios. Espero que Deus te abençoe, espero que eu tenha contribuído aí com essa aula, te ajudando a compreender um pouco mais. Eu sei que você é inteligente e vai dar uma boa aula em nome de Jesus, tá bom? Então fiquem todos na paz e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.